Que vinho aveludado. Ué, mas vinho tem textura? Eu vou explicar para vocês tudo hoje. Meu nome é Matheus, eu sou um dos sommeliers aqui da Vinícola Essenza. Hoje a gente vai falar sobre texturas. No último vídeo eu falei para vocês sobre acidez, sobre tanino, só que hoje eu vou falar sobre corpo do vinho, um pouco do tanino, fluidez, perlagem, acidez. E cada um desses líquidos aqui vai ajudar a você compreender um pouco melhor, ficar um pouco mais simples, sem aqueles termos tão técnicos, às vezes até chatos, que a gente escuta por aí. Provavelmente quando você vai pegar um rótulo no vinho, você vai olhar lá atrás, vai ter um monte de informação, e às vezes você olha e você vê assim, corpo do vinho, corpo baixo, médio, um vinho encorpado. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui 2 copos que vão me ajudar. Eu tenho um copo com água e eu tenho um copo com leite. Tenta imaginar, fecha o olho aí um pouquinho, concentra, tenta imaginar na textura da água na sua boca, quando você toma ela. Ela é líquida, óbvio, mas ela flui muito bem. Agora pensa num leite, num iogurte. Quando você toma, ele tem um peso na boca. É a mesma coisa no vinho. Existem vinhos leves, que são mais parecidos com água. Às vezes a pessoa até fala assim, nossa, esse vinho tá meio aguado, que ele é leve. Nossa, esse vinho tá encorpado. Pensa na textura do leite, em como ele se comporta na boca, no peso que ele tem quando você vai tomar. Pega um pouco de leite, deixa ele na boca e levanta a língua. Você vai sentir que a língua ela tem um peso. Esse peso é o corpo do vinho. Então assim que a gente diferencia um do outro. Às vezes vocês vão ir em algum lugar e vocês vão ver que as pessoas ficam assim, ó, girando, fazendo a bailarina, e ele fica assim, olha as lágrimas desse vinho, olha como ele chora. Isso aqui, gente, é álcool. Quando a gente faz esse movimento da bailarina, a gente está acelerando as moléculas e o álcool ele é mais denso do que o líquido. Então ele fica e ele cria essa reação de lágrimas. Com essa reação aqui eu consigo ter algumas informações. Eu consigo saber o teor alcoólico, mas eu consigo perceber a fluidez dele, eu consigo perceber como ele se desenvolve em taça. E o que isso muda em língua? Sabe quando a pessoa toma um vinho, como no começo do vídeo eu falei, nossa, que vinho aveludado? Ele é um vinho que ele foi bem produzido, é um vinho que ele envelheceu bem, ele amadureceu bem em taça. Então essa fluidez que tem relação com álcool, tem relação com tanino, tem relação com a acidez, com tudo, ele acaba trazendo essa fluidez, essa maciez em boca. Sabe quando você toma um vinho e ele desce bem redondinho, não te incomoda? Então, isso é um vinho bem fluido. Sabe quando você toma um vinho e ele... Lembra que eu falei do tanino, que dá aquela puxada? É um vinho não fluido, então você consegue saber isso. E as perlagens, elas ajudam a gente a identificar se esse vinho é fluido ou não. Aqui a gente tem um vinho que ele é bem fluido. Outra coisa que é legal, que eu já falei de tanino, eu vou relembrar você. Aqui eu trouxe até 2 exemplos. A bananinha tá um pouco madura, mas pensa numa banana verde. Quando você come aquela bananinha verde, ela puxa. Ela seca a sua boca que você fica querendo tomar um gole de água ou de vinho. No chá preto, você também encontra o tanino, só que você consegue diferenciar numa banana verde de um chá. Ele traz um pouco aquela secura na boca, sim, só que não é tão agressivo quanto a banana verde. Então, a gente consegue ter níveis diferentes. Gente, fazer esse tipo de brincadeira na casa de vocês é muito legal. A gente, como sommelier, a gente faz muito isso em curso, exatamente para você ter referência de algo que é muito tânico, pouco tânico, corpo muito alto, corpo baixo, inclusive acidez. Tanto que eu trouxe aqui 2 limões para vocês. Eu tenho um limão, não é o siciliano, é o malfitano. Ele tem a casca dele maior, só que ele é um pouquinho mais gorduroso, ele não é tão ácido. Mesmo sendo um limão, a gente tem diferença de acidez no próprio limão, mas eu peguei mesmo para fazer você salivar, para você lembrar da acidez que ela faz a gente salivar. E aqui eu tenho também um copo de espumante. Nesse copo de espumante é exatamente essas bolinhas que estão aqui, ó. Essas bolinhas, elas são chamadas de perlagem. Carbonatação, o que é isso aqui? É o CO2. Pela fermentação que é feita, ela acaba adquirindo essa carbonatação, essa perlagem que vem de pérolas, que são bolinhas. Às vezes a gente encontra elas um pouco mais finas. Em refrigerante a gente também encontra essa carbonatação. Em cerveja a gente também encontra essa carbonatação. Água com gás também tem essa carbonatação e são níveis diferentes. Cada espumante ou vinho frisante você acaba encontrando. Você pode encontrar essa carbonatação em espumante, em vinhos leves, em vinhos médios. Por exemplo, você pode encontrar uma frisância, que é uma leve carbonatação num vinho verde, que é muito comum. Ele não chega a ser um espumante, mas ele tem. E o que isso faz? Ele traz textura na boca. Lembra que a gente está falando sobre textura? Ele traz a textura e ele acaba trazendo às vezes uma refrescância
substância. Espumante, ele é excelente para harmonizar com várias coisas, porque essa carbonatação, ele acaba limpando o paladar. E, gente, a gente também, provavelmente já ouviram falar bastante em suavidade. Lembra que eu falei agora há pouco sobre fluidez, aveludado, descer macio? Isso é a suavidade. Se um vinho é equilibrado, ele tem a suavidade, ele desce tranquilo. Então, às vezes acontece o quê? Nossa, Matheus, eu comprei um Merlot no mercado aí e achei horrível, mas o Merlot de vocês me agradou muito. Por quê? Ele teve o tempo dele respeitado, então ele foi um vinho que ele teve todos os equilíbrios entre acidez, corpo, suavidade, fluidez, às vezes carbonatação. Então, tudo isso aqui que tá na mesa, gente, é um equilíbrio. E assim, se você quiser saber mais um pouco sobre tanino e mais um pouco sobre acidez, eu já gravei um vídeo, você clica aqui, eu vou estar explicando lá bastante sobre tanino, sobre acidez, eu tentei falar de uma maneira um pouco mais clara. É bem legal você ver que você vai virar um sommelier pelo YouTube. Brincadeira, mas vai sim, assiste o vídeo que vai ser legal. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos desse tipo. Inclusive, eu fiquei com um desafio para você. Faz um experimento desse em casa, com leite, iogurte, com água, pega uma bananinha um pouco mais verde, faz um limão, faz essa brincadeira. Não só acredita no que eu tô falando, faz o experimento e comenta aqui embaixo como é que foi para você, se você conseguiu perceber essas diferenças. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva e ativa o sininho. Quem sabe no próximo vídeo eu não apareço.